Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, e hoje eu tenho novidades. Ele do meu lado esquerdo, Daniel Maia, responsável por toda a parte de expansão de franquias do Grupo Socila. E esse é o Papo de Salão, gente, mega especial, porque se trata de uma pessoa aqui do meu convívio de infância e um amigo meu de longa data, Daniel Morato. Tamo junto, hoje nós vamos falar muita coisa aqui de vendas, vamos contribuir o máximo aí com vocês aí, tamo junto. Grande Daniel, agradeço demais sua presença aqui no Papo de Salão, vai ser enriquecedor demais pra gente ter sua presença, sua expertise aqui. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar, né, Daniel? Com certeza. Primeiro que o cara tá alinhado, olha o nível do cara. Não, elegância pura. E já começa a primeira sacada aí, você que trabalha com o público, primeira coisa pra você conectar com o público é a aparência. A gente tem 7 segundos para poder causar uma boa primeira impressão. A gente não consegue nem falar o nome com 7 segundos. Imagina, se não tiver alinhado, a gente pode perder negócio aí. Já deu o cartão de visita para que ele veio, né? Então eu vou te colocar um inside aí para você gravar, tá bom? Nós não temos a segunda chance de criar a primeira impressão. Essa boa, é forte. Né? Dani, olha lá pra mim, por gentileza, pra aquela câmera lá. Você tem 30 minutos pra falar quem tu és. Então, eu sou o Daniel Morato, tenho mais de 20 anos na área de venda, negociando empresas com empresas. Então, a ideia hoje, de 2020 pra cá, é poder contribuir o máximo para que eu consiga te ajudar a vender mais, melhor, de forma prática. Baseado em quê? Em tudo que eu vivi. Eu falo que a experiência, ela é melhor do que, às vezes, a teoria. Então, já furei muita sola de sapato. Então, acredito que a gente pode contribuir pra galera. Você tá falando uma coisa muito legal e eu acredito muito nisso hoje. Não é só um conhecimento empírico que você tá falando. Quando você fala de furar a sola de sapato, a gente consegue entender perfeitamente do que é. Porque somente quem esteve nas ruas, quem bateu de porta a porta e quem fez o tete a tete ali, sabe o que tá falando. E você fala com tanta prioridade que a gente realmente percebe que você sofreu isso. Mas quando fala 20 anos, não combina com você não. Fala aí pra todo mundo, qual que é a idade desse cara, quantos filhos, como é que é essa história por trás do vendedor? É legal porque assim, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, né? Eu comecei com 15 anos de idade, tentei jogar futebol, não deu certo. Todos nós tentamos, né? Aí meu pai falou, ó, tá aí as empresas aí, vai pra rua. Ah, então tá bom. À tarde não tinha aula, aí eu ia jogar, tinha às vezes bate-bola assim, saía do colégio rápido, almoçava e ia visitar os clientes. Enquanto os amiguinhos estavam brincando, curtindo, soltando um papagaio, você já estava ali já como um representante comercial. Mas seu pai também já era do meio também? É, aí que tá o detalhe, o meio influencia demais, né? Então filho de pai e mãe vendedor não tinha como dar filho de peixe, coisa diferente. Exatamente. Peixinho, Não tem jeito de você sair do aquário. Então assim, isso foi muito legal, que foi a minha inspiração. Então, eu consegui aproveitar muita coisa e a gente conseguiu ver, cara, N coisas. Então, assim, é um aprendizado absurdo, né, cara? Você tá no dia a dia, e obviamente eu não tô falando que a teoria, né, os conhecimentos não são importantes. Mas quando você consegue fazer essa junção, aí vira a fórmula perfeita pro sucesso. Oh, maravilha, cara. Mas teve uma faculdade aí por trás? Como é que foi, ou não? Então, eu comecei a fazer faculdade de administração, só que eu cheguei num dado momento que eu tinha que priorizar. Ou eu comprava um carro para eu conseguir atender mais clientes, ou eu pagava a faculdade. Aí eu optei por comprar o carro e depois eu falei, não dá tempo mais de voltar na faculdade. Papo de Salão aqui, a gente aborda muito tudo isso. E a gente não é pelo fato de dar prioridade ou não, entender que a faculdade forma as pessoas ou não. Mas a nossa grande questão aqui sempre é essa. São as pessoas que fazem e as pessoas que só ficam num plano de fazer. E nós acreditamos muito nisso. A faculdade ela é essencial sim para todo mundo. Estudo, a gente nunca vai falar que não é. Até porque é informação. Mas hoje em dia nós estamos vivendo um novo momento, que é botar em prática aquilo que se sonha. Porque o sonho que é sonhado e não é praticado, ele é apenas um sonho. Mas todo sonho que é sonhado e praticado, ele se torna realidade. Você acredita que esse gatilho de tão pouca idade, ter que fazer sem mesmo saber por que estava fazendo, mas estava fazendo, te transformou você nesse profissional que você é hoje? Com certeza. E isso é algo que eu sempre falo nas palestras e treinamentos, que conhecimento sem ação é só informação. Então não adianta eu passar e a pessoa ser aquele baú de conhecimento sem colocar em prática. Se tiver ali uma sacada, gente, às vezes é uma sacada, um gatilho ali que vai mudar o jogo da pessoa, que vai mudar às vezes a forma que ela atende, que vai mudar às vezes a forma que ela aborda. E porque é o seguinte, nós temos relacionamento é gente. A gente está vivendo uma era que estão querendo virtualizar o que ainda é real.
acho que vai demorar um pouquinho para poder mudar essa chave aí, entendeu? Principalmente nós que estamos aí no ramo de atendimento, pessoas, beleza. Você é melhor do que eu sabe. E que faz toda a diferença. E mais legal de todos ainda, porque vocês dois são pessoas treináveis, né? Você foi treinado pelo seu pai. Com certeza. Daqui a pouco tem um rapazinho aí de 8, né? Qual é o nome dele? É Lucas. Manda um abraço pra ele aí. Pode deixar. Lucas é o garotão lá, é o xodó do papai, minha esposa Rose também. Eu falo que família é a base de tudo. Não adianta você saber muito bem pra onde você quer ir, porque o que vai te dar sustentação é o porquê em que você tá lutando suas guerras. Muito bom. O Daniel também tem um prodígio lá em casa, né? Quem que é? Não, tenho 3, né? Mas quem que é o do futebol lá que vai chegar primeiro? O Rafa vai, graças a Deus, tá indo. Que legal. Então o treinamento dele tá... Tudo que o pai não conseguiu, ele a gente tá apostando nele. Mas muito natural, né? E logo na sequência vem o Miguel. E depois, logo na sequência, a Mel. Chegou a princesa agora. Aí chegou a princesinha. Agora para. Senão eu não aguento mais. Mas até olhando por lado de filho, eu gosto muito de venda também, a gente sempre tá no meio. Eu sempre brinco com todo mundo que a venda, ela nasce a partir do momento que você nasce. A pessoa se torna vendedor no momento que ela nasce. A criança, quando ela quer o leite lá, meu amigo, ela faz a encenação dela e aquilo ali é uma venda, eu acredito nisso. Quando eu converso com o meu filho, ele tá vendendo a ideia dele para mim. Ele tá vendendo os ideais dele para mim. Então eu acredito que a venda, você entende mais, pode confirmar se é isso mesmo que acontece. Não tenha dúvida. E a gente tá sempre vendendo o tempo todo. É uma conversa às vezes despretensiosa, mas você plantou uma semente. Essa semente ela pode brotar e germinar e dar frutos maravilhosos. Eu tenho casos assim. Eu tenho um caso interessante porque assim, numa conversa com um colega de pasta profissional, e a gente não era concorrente direto, e ali ele falou, cara, tem um cliente pra gente poder atender junto, só que a gente vai ter que romper fronteira, é Rio de Janeiro. Falei, vambora, vamos no meu carro, vamos pra cima. A venda nesse cliente me gerou um faturamento absurdo, icônico numa das indústrias que eu trabalhava, e que até hoje ninguém conseguiu superar essa marca. E o cliente, não só cliente, virou um amigo e a gente está sempre conversando lá em São Pedro da Aldeia. Você acredita que essa venda veio de uma busca mais da parte do vendedor do que do próprio comprador? Porque vocês quebraram uma barreira, né? Vocês saíram da parte estática ali, porque todo mundo só quer ficar no e-mail, sim, no WhatsApp. Exatamente. E na hora que esse cara recebeu pessoas empenhadas ali, o comportamento de compra dele mudou, né? Exatamente. E aí, assim, aí vem um pouco mais, porque eu sempre falo, né? A gente precisa ser interessante. Isso é um dos princípios do network. Então, eu agreguei, ajudei ele a fechar um negócio. E acho que até na parte de reciprocidade ele falou, cara, vamos junto? E aí a gente foi. Como ele já tinha porta aberta, imagina se eu chegar lá, bater na porta... Sem referência. Daniel. Não tem referência. Quem que é Daniel? Outra coisa é falar, o Daniel tá chegando com o João. Opa, não, chega pra cá. Network, né? Você falou uma coisa aí pra mim que é muito interessante, muitas pessoas às vezes não estão entendendo. Existe você ser interesseiro e existe você ser interessante. Essa é uma diferença muito sutil e muito tênue que faz você fazer uma venda recorrente sempre ou faz você fazer uma única venda e não conseguir vender mais. Essa diferença de interessante para interesseiro no mundo das vendas, ela é muito perigosa, né? Demais. Você falou muito, é uma linha bem tênue, né? Que a diferença do veneno e do remédio é a dose. Então, assim... atentem, tomem cuidado com essa parte e tenha de fato um interesse genuíno em contribuir com outra pessoa, porque dali pode gerar muita coisa legal para você dentro do seu atendimento com o seu cliente. Puxa, carregar no colo. Eu vejo que um dos grandes diferenciais do Socila, né, não é porque tá na frente não, mas eu fui cliente, inclusive meu casamento eu fiz o dia do noivo lá, é esse acolhimento, é essa parte que a gente não vê nos outros locais e que não tem a essência de você estar junto ali, carregando o cliente no colo, literalmente. Vou te dar um dos segredos do nosso negócio lá da Socila, vai fazer muito sentido para você, até para você aplicar nos seus negócios. A gente tem 3 pilares lá que a gente acredita demais. O primeiro é a fidelização à marca. Nós entendemos que o cliente tem que ser da marca Socila e não pode ser dos profissionais. O segundo é a desfidelização. Olha que loucura. Eu falei de fidelização, agora eu estou falando de desfidelização. Mas é de desfidelização das pessoas. Todo mundo lá tem que ter um interesse genuíno em você e não se sentir possuidor de você.
Porque é muito comum no mercado isso, ele é meu cliente. Exato. E é aí que as pessoas falham. Porque quando uma pessoa passa a conhecer todo mundo, você não vai ser eterno ali dentro. E numa falta, numa falha sua, esse cliente vem, utiliza o serviço, gosta e continua na empresa e você ainda pode atender ele. E o terceiro e mais poderoso atributo que nós usamos é a familiarização. A familiarização, as pessoas ainda não abordam isso, porque é uma coisa muito inovadora. Eu digo muito porque o Socila que lançou isso. É o suprassumo da fidelização. É quando eu torno aquele cara um ente querido. No entanto, que na hora que você chegou lá, falou assim, ó, chegou um rapaz aqui. Aí ela foi mandar uma mensagem, o seu nome. E eu tava lá no fundo do salão, no meio de um calabouço, eu falei assim, sobe com ele. Se fosse uma pessoa que eu não tenho familiarização, que não faz parte do meu cunho familiar mais chegado, eu jamais te atenderia você lá. Sim. Mas na hora que eu vi que era você, ou seja, sem filtro nenhum, eu pedi pra você ir lá no fundão do salão, no meio daquela bagunça toda, você chegou lá. Então isso é o efeito mais poderoso que tem dentro do processo de fidelização. Mas para vendas hoje, qual que é o trabalho que você executa, qual o tipo de cliente que você atende e qual que é o tipo de business que você procura ajudar? Então, eu venho desde 2020 trabalhando muito com essa parte de palestras, né? Porque para a gente poder passar esse conhecimento, então a gente tem hoje os canais digitais, então utilizo das mentorias online também, grupos de pessoas, a gente faz isso aí no Zoom, é muito legal. Tem ali a troca, a pessoa levanta a bola, a gente vai fazendo a troca de experiência. E o importante do grupo é o seguinte, às vezes a dúvida do Fagner vai responder a sua, que às vezes você está ali com vergonha de perguntar, porra, mas vai mudar o seu jogo. Então, tem as mentorias e tem as palestras corporativas, onde eu vou nas empresas, geralmente fazendo as convenções de venda, trazendo não só a parte de metodologia, mas também essa parte toda inspiracional. Porque o vendedor, eu falo que é um lobo solitário, né? É o cara que tem ali todo dia que capinar no sol e às vezes ninguém para levar uma água para ele. Então... E o pior, dia 30 começa tudo de novo, começa tudo de novo. É como se o mato tivesse crescido rápido. Já era. Tem que capinar de novo. O que passou, vamos embora pra cima, porque o número tem que alcançar. Então, assim, só que esse vendedor, ele só vai ter longo prazo na carreira se ele tiver fundamentos para que isso aconteça. Então, é onde a gente traz toda a nossa história, mostrando, inclusive, que a coisa não acontece da noite pro dia. As pessoas estão muito imediatistas. Eu demorei 3 anos para começar a ver resultado do meu negócio. Minha primeira comissão foi R$53,85. Que foi maravilhoso, né? Você entendeu que funcionava. Foi assim, fantástico. Aí vai fazendo por 3 anos. Tanta porrada que a gente toma. A hora que eu fui ver a luz no fim do túnel, eu achei que até era um trem, né? Não, mas era o negócio começando a dar certo. E depois o negócio cresceu de forma pujante, exponencial. Então eu falei, poxa, se isso deu certo comigo, eu tô vendo outros vendedores, outras empresas tendo necessidade disso, então faz parte da minha função, eu não posso morrer com isso para mim. E o cenário da venda, ele mudou dentro dos 20 anos, é claro. A gente lembra que você vendia um produto ou algo, entregava e ia embora para sua casa, tirava o pedido ali no bloco de pedido, você lembra? O talãozinho. Como chama? Carbono embaixo. Eu peguei. Tinha uns que era 4, 5 carbonos, porque mandava pedido para todo mundo, E hoje o que eu entendo, que até tira essa dúvida, é o seguinte, a gente começa uma pré-venda muito antes, a gente teve até um resultado lá agora disso. A gente começou uma venda 6 meses atrás, não foi? Um ano atrás, não foi? Agora ela fechou com a gente. Então, assim, foi uma pré-venda que a gente fez durante 1 ano. Mas a experiência de o que eu posso gerar de experiência para o meu cliente depois da venda também, entende? Uhum. Porque é muito fácil, eu faço a venda, entrego um produto ou um serviço ou uma franquia ou qualquer outro negócio. O vendedor, ele tem esse papel mais afinco, assim, depois que acontece a venda? Tem, não tenho dúvida, porque assim, uma coisa é você ser mais um vendedor, outra coisa é o que eu falo que é o seu vendedor além do pedido. Então é muito diferente. E o que vai além? É o que eu estou abordando no livro que eu estou escrevendo em coautoria. Então a gente tem ali a fase do atendimento, a fase do CRM, que é a gestão dos clientes. Como que hoje... Gente, você tem sistema, no pior das hipóteses, vamos fazer na mão igual a gente fazia. Tem que fazer, não importa como. Você tem a negociação e aí entra no que você falou. Experiência e sucesso do cliente. Porque é o seguinte, gente, produto e serviço tem preço, experiência tem valor. Boa. Acabou. Produto e serviço tem preço, experiência tem valor. Por que vocês têm venda recorrente e o cliente sempre com vocês? Porque vocês geram experiência que outro lugar não gera. E obviamente que vocês estão sempre garantindo a manutenção, garantindo o sucesso desse cliente.
atitudes simples e básicas, criando referência de marca na cabeça do seu cliente. Porque se você não criar marca, o seu concorrente vai criar. Se você não fizer isso, o concorrente vai fazer. Coisas básicas, coisas simples. Aniversário de casamento. Poxa, pega e liga, para de ficar mandando mensagem padrão. Tem muita gente mandando só o WhatsApp. Às vezes hoje o diferencial é você fazer o básico. Só que se fizer o básico muito bem feito, o arroz com feijão bem temperado, às vezes é melhor que a picanha sem sal. Uau, que experiência, hein, cara? E você falou uma coisa aí que faz muito sentido. A gente está vivendo um momento muito acelerado das coisas, onde que todo mundo vê ali nas redes sociais, todo mundo obtendo sucesso, e às vezes não sabe o que passa por trás mesmo. E a gente está tão preocupado com a grama do vizinho que a gente esquece de olhar a nossa. E quando você tocou aí na parte do básico bem feito, ou fazer aquilo que é necessário, a gente volta lá atrás, e assim, tudo essa tecnologia, essa evolução que todo mundo acha que é inovador, nós estamos falando a mesma coisa que seu pai fazia no início. Sim. Que quando seu pai às vezes não tinha que ir para um orelhão, fazer uma ligação, usava aquelas fichas, usava um cartão. E quando isso é muito bem feito, embora seja no passado ou embora seja hoje, a experiência é outra. Eu te falo isso por quê? Porque nós estamos mandando mensagem para algumas clientes de áudio. E é impressionante o nível de carência das pessoas hoje para com isso. Então, qual que é a dica que você dá para o empresário hoje que está totalmente virtualizado, inovador demais, mas ele esquece que às vezes tem uma grande parte da população que ainda é convencional? Qual que é a dica que você daria de ouro para esse empreendedor? É muito assim, gente. Vamos parar de olhar o palco do concorrente e vamos olhar para os nossos bastidores. Porque o poder, às vezes, de uma ligação, o poder, às vezes, de você fazer uma gestão bem feita da carteira, ela é muito forte. Porque você tem ali, dentro da sua base de clientes, você tem 3 clientes. Você tem cliente novo, você tem que estar sempre alimentando o funil. Mesma coisa o ar. A gente nem estava lembrando o ar. Mas se ele faltar, a gente vai, a gente morre. Então, oxigena a sua base sempre, enchendo o funil ali. O seu cliente ativo, vende mais vezes para esse cliente, ou agrega valor, aumentando o ticket médio, vendendo às vezes o produto mais caro. O problema é que às vezes o próprio empresário ou vendedor tem a crença que o cliente não tem para pagar ou para investir, porque está medindo o cliente com o bolso dele. Então tem que mudar esse drive. E, cara, o cliente inativo é simples. Isso eu aprendi com... Eu sempre fiz esse... O que gravou foi uma palestra que eu assisti de um amigo meu, o palestrante William Caldas. Ele falou, cara, o cliente inativo é na sua empresa, mas ele está te chifrando com o concorrente. Então esses clientes que estão inativos aqui, cara, vamos atrás desses caras, porque já tem intimidade com o seu negócio. Agora, o que a gente tem hoje, muita informação, igual você falou aí, sobre funil. Claro que tem, igual você já é profissional e já entende e sai muito fácil essas palavras, vamos considerar esses dialetos, termos, né? Os termos. O que é um funil de venda para quem está começando ou para quem é dono de salão de beleza e ele quer... Porque a venda acontece o tempo inteiro, em grandes quantidades ou no atendimento minúsculo. Claro. Então, o que é um funil de venda? Se eu fosse colocar um funil de venda dentro de um salão de beleza hoje, o que seria esse funil de venda? Funil de venda, gente, nada mais nada menos que as etapas. A partir do momento que esse cliente chegou na sua empresa, como que você vai abordar? Porque as pessoas às vezes confundem, né? Que venda é dom. Não, gente, venda é método, é processo. Então, faz parte de um bom funil de venda você tem ali uma abordagem bem feita, você tem um bom atendimento, você entregar ali uma experiência única para o seu cliente e automaticamente você precisa que esse cliente o quê? Volte novamente. Então, eu falo que sim, atender bem é obrigação, mas encantar é a nossa diferenciação e garante a reposição. O que é a reposição? A recompra desse cliente. Então, vamos imaginar o seguinte, para quem não sabe o que é um funil de venda, é um funil mesmo, um funil. Então a gente tem o topo lá do funil. Isso. Então a gente tem as etapas ali até chegar na venda lá embaixo. Exatamente. Aí na entrega do serviço ou do produto. E ali a gente vai medindo as taxas de conversão. Obviamente vai chegar mais e vai sair menos lá embaixo. Vai peneirando, né? Vai minerando ali. Vai qualificando esse cliente. Ah, mas a minha venda caiu. Tá, mas aí a gente tem que começar a entender. Será que você está tendo... O seu negócio está sendo interessante a ponto de ter muita gente procurando? Se não for, então seu problema não é venda. Seu problema é marketing. Né? O especialista aqui pode contribuir com isso. Então não está atraindo gente suficiente. A partir do momento que você tem gente te procurando demais, aí entra no processo de venda. Aí a gente tem que entender se está atendendo bem, se você está fazendo o básico. O problema é que hoje às vezes você está ali no WhatsApp, a pessoa mandou uma mensagem.
Aí a pessoa demora lá 1 hora, 2 horas para responder. Perdeu. Aí nem Jesus Cristo. Mas a gente vê isso em grandes empresas, Grandes empresas. Em grandes empresas. Assim, o erro das empresas, não só pequenas, as grandes empresas. Esses dias atrás eu tentei comprar peça pro carro. Cara, o cara me respondeu depois de 2 dias. Eu já tinha arrumado o carro. Olha isso. Entende? Tá, mas a gente tem que pensar em outra etapa também. Tudo que você falou faz muito sentido, principalmente quando o proprietário está mais perto da ação, é normal. Quando você começa a contratar profissionais, aí vem os processos de treinamento, desenvolvimento, é até por isso que você está aqui. Exato. Que faz todo sentido. Quem despreza treinamento, desenvolvimento e palestra está matando o negócio, que tanto custou a crescer. Tem aquele momento ali que é a hora que o negócio dá o boom, e na hora que dá o boom é na hora que o negócio merece maior carinho, maior cuidado e mais informação. Tudo isso que você está falando não viria da sua boca se não fosse anos de experiência batalhando 20 anos. Então, quando as pessoas veem você falando hoje, parece bonito demais, que você pegou em algum lugar. E não é. É uma construção de 20 anos de relacionamento que foi mostrando para você realmente o que funciona e o que não funciona, e a pessoa vai receber o suprassumo disso tudo. Mas, porém, a gente volta sempre naquela velha vertente. A facilidade, o acesso hoje ao cliente está tão grande, porque a gente tem tráfego pago, tem rede social, tem esse negócio todo, que não sei se você já percebeu que alguns leads começaram a ficar descartáveis. A pessoa começa a interagir com a pessoa demonstrando interesse. O mínimo falta de interesse da pessoa, falta de resposta, às vezes a pessoa acaba descartando esse lead. E aí, cara, ele fica o tempo todo correndo atrás de outras pessoas e esquecendo de valorizar aquele que já foi cativado. Porque quando você voltou lá atrás, falou, aquele cliente que você não está atendendo ele mais, que já foi na sua loja, ele está em outro lugar. Por que não gastar uma energia muito melhor e positiva em cima desse cara, que já foi lá, já viveu uma experiência, do que você ter que buscar um cara novo, que não faz o menor sentido. Que é o que a gente chama no marketing geral de remarketing, né? A gente vai fazer um remarketing do cliente. E a oferta hoje está violenta, né, cara? Muito. As empresas estão ofertando de maneira exponencial, né? E olha só, e quando a gente faz todo esse investimento de tráfego, gera-se o CAC. Gente, se o cliente já está aqui, entra o parte do remarketing, a gente vai reduzir esse CAC a partir do momento que a gente trazer o cliente para dentro e começar a fazer negócio com ele. E isso está muito comum em 2021, no dia 9 de junho. Eu entrei em contato com a pizzaria de Belo Horizonte. Eles têm uma pizza sem glúten e tal. Falei, poxa, me dá mais informações desse negócio seu aí que eu tenho interesse. Aí a resposta veio rapidinho. Olha, sim, assim, só que a gente só faz a venda pelo Instagram, clica no link da bio. Cliquei no link. Chega lá no link, eu tô vendo lá, não tem preço. E eu precisava de umas informações. Ele falou, olha, tá sem preço, me tira a dúvida disso, qual farinha que vocês usam e tal. Eles responderam no dia seguinte, perto da hora do almoço. Eu agradeci e falei, perdeu o cliente. Outra oportunidade a gente volta a conversar. E não só o problema de perder a venda, mas se esse cara fizesse uma gestão do cliente, como eu tive o interesse, ele já teria feito contato novamente para poder, e aí, vamos trocar uma ideia? Pensa aí, Daniel, num caso de um cliente igual a esse, numa abordagem, como é que funciona? Ele te liga, você marca ali uma consultoria, um bate-papo inicial, sem custo, como é que funciona esse tipo de trabalho? Sim, e isso aí é muito bacana, que o pessoal tem muita dúvida. Porque todo mundo fica com medo do seguinte, eu não vou ligar pra esse cara não, porque só de eu sentar com ele uma vez é R$1.000. Aí o cara já fica inibido, e pior. Ele já é vendedor profissional, ele vai me vender mais. Né? Esse cara é muito grande, ele vai me cobrar muito caro, eu não vou ter condições de pagar. Mas para a pessoa poder entender que desde um cara que tem ali 2, 3 profissionais dentro da empresa dele até o que tem 2.000, a gente consegue atender eles dentro das suas necessidades e demandas, não é isso? Com certeza. E, gente, eu falo que assim, um bom bate-papo, né? Nós que somos mineiros, um bom dedinho de prosa, um copo d'água, um cafezinho, vai bem em toda ocasião. Então, um bate-papo, até porque assim, eu não consigo nem falar sobre valores se eu não conhecer. Senão eu estaria sendo incongruente. A gente precisa, porque vender é sobre o cliente, não sobre mim. Então eu preciso entender todo o cenário e passar. Gente, e às vezes, eu falo que dentro de uma conversa, ela pode sair tanta informação ali que às vezes o cara, às vezes ele nem vai ter necessidade de contratação. Só às vezes com alguns insights pode mudar o jogo do cara.
Então, se tiver, por quem tá assistindo aí, meu Instagram tá aí à disposição, me chama lá, Daniel Morato Oficial, tem lá meu WhatsApp, aqui não tem frescura, então, não. O primeiro contato é 0800, né? Opa, vambora, vamos pra cima. Maravilha. É bom demais. O legal do Papo de Salão, quando ele fica bom demais, ele tá acabando. Mas já? É rápido demais, velho. É 30 minutos, parece que passou em 3. Você já vendeu alguma coisa muito rápida assim? 30 minutos já? Aí eu vi. Mas aqui a gente tem um desafio, que é pra gente colocar na nossa playlist. Nós pedimos no final de todo o Papo de Salão que você oriente ou ofereça pra gente, apresente uma música que faz muito sentido pra você e logo na sequência uma frase clichê. Mas tem que ser aquela frase clichê, tá bom? Então uma frase bem legal e uma frase clichê, uma música bem legal e uma frase clichê pra gente. De música, ultimamente assim, eu tenho visto muita... eu tô tendo muita conexão nessa parte espiritual, sabe? E as músicas gospels, elas têm mexido muito comigo. E tem uma que é aquela que o... Gente... Preto no Branco? Preto no Branco. Ninguém explica Deus. Quem teve aqui sabe quem foi? Amandio Lessa. Você tá brincando? É um empresário dessa banda. Sério? Ué. Cara, olha, mexe, hein? Essa música é maravilhosa demais. Mexe. Né? Mexe e porque assim, eu consegui descobrir de verdade a essência e é o que faltava para ligar alguns pontos família, que é um valor muito forte para mim. E sobre frase, sobre mantra, eu tenho algumas, né? Eu falo que a excelência, ela se constrói nos detalhes. Então, o que a gente está falando é de detalhe. E as pessoas estão ignorando. A mesma coisa. Gente, atender bem é obrigação. Só que encantar é a nossa diferenciação e garante reposição. Uau, muito boa, viu? Se fizer isso... aí você já consegue mudar a rota do seu negócio. Às vezes as pessoas falam, né? A gente até citou de empresas pequenas. Se o pessoal soubesse a vantagem de ser uma empresa pequena, eles às vezes não queriam tanto correr atrás para sua empresa grande. Porque para você manobrar um transatlântico é muito difícil. Agora, para você manobrar um jet ski é mais fácil. Muito bom. Aproveita agora, faz o convite para todo mundo entrar nas suas redes sociais e quem quiser fazer uma consultoria com você, você passa seu WhatsApp para convidar todo mundo para a gente olhando para aquela câmera ali. Ó. Galera, me segue aí, ó, Daniel Morato Oficial. Já manda que a gente esteve junto aqui no Papo de Salão aqui do Socila, meu amigo Fagner, meu xará Daniel. E vai ser uma satisfação ter você comigo acompanhando. Espero contribuir muito na sua jornada. E eu te entrego de presente 30 minutos de bate-papo para poder entender do seu negócio e te dar luz. E com certeza a gente seguir junto aí. Tem o LinkedIn também, Daniel Morato-Oficial. E meu WhatsApp é 31DDD 9142-5702. Muito bom. Esse foi o Daniel Morato no Papo de Salão. Privilegiado em receber você aqui, viu? Obrigado pela oportunidade, Fagner, meu amigo Daniel ali. Estamos à disposição para a gente poder voltar mais isso, porque passou muito rápido. Abraço a todos. Abraço. Obrigado.